Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, que os teus caminhos sejam os meus. Em tua graça quero viver, em tuas promessas sempre vou crer. Cristo, bom mestre, eis meu querer. Cristo, bom mestre, eis meu querer. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faz
faze-me firme, Cristo meu Deus, que os teus caminhos sejam os meus. Em tua graça quero viver, em tuas promessas sempre vou crer. Cristo, bom mestre, eis meu querer. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para lutar e a vitória sim alcançar. E a vitória sim alcançar. O Senhor, seu amor, com vasto amor, é dado a todo que crê. Ele plana no mais alto céu, faz a terra e o mar temer. Seu coração que seu filho entregar pra por mim na cruz morrer. Em minha alma tenho seu amor derramado por mim, pecador. Contristado venho a ti buscar, pois eu temo em vão trabalhar. Ao servir em teu nome não quero falhar, ao teu lado eu quero estar. Se der os meus bens aos que pobres são, ou as chamas teu corpo entregar, perdido será quando me visitar. Se amor em mim não encontrar.
Senhor, meu desejo é ter seu amor. Eu sedento te peço, Senhor, tira do meu ser o egoísmo que é meu, faz meu coração ser só teu. Quero conhecer mais de Jesus Salvador e crescer em tua graça, Senhor.
Bom, agora foi. Microfone desligado, desculpem. Olá, meus irmãos, uma boa noite para todos vocês. Que a paz de Cristo possa abundar em nossas vidas. Agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês, por sua audiência conosco, por estar nesse momento prestando culto ao Senhor conosco. E é um privilégio ter cada um de vocês juntamente com sua família. A palavra de Deus nos diz aqui em Filipenses capítulo 1, versículo de número 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus abençoe sua palavra. Vamos orar nesse momento? Oremos então. Pai querido, muito obrigado porque nos deu o privilégio de estar aqui esta noite. Obrigado pelo cuidado do Senhor conosco. Também obrigado pelo cuidado do Senhor para com a nossa família. Também, Pai de amor, agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus soberano, que todas as coisas estão debaixo da permissão do Senhor, mesmo nos momentos tão difíceis que estamos vivendo. Devemos crer que o Senhor tem um propósito grandioso. A nós, ó Deus, não precisamos entender quais os propósitos do Senhor, mas precisamos confiar. Que o Senhor use as nossas vidas nestes momentos de dificuldade. E pedimos, ó Deus, que neste momento o Senhor fale aos nossos corações. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos para o nosso versículo, colocarei aí na sua tela, vamos falar então, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos então hoje cantar hinos do HCC. Vamos cantar alegres hinos do HCC. Começaremos então com o número 33, Deus cuidará de ti. Os irmãos sabem, quando nós cantamos hinos do HCC, algumas vezes muda um pouco para os hinos do cantor cristão, mas não tem muito problema, meus queridos. Vamos cantar. Opa, foi aqui, caiu o negócio. Se porventura você souber a outra letra, não tem problema, pode cantar, tá bom? Então vamos lá. Número 33, Deus cuidará de ti.
Muito bem, meus queridos, vamos então para o nosso próximo hino. Vamos cantar ainda do HCC, número 17, Fonte és tu de toda a bênção, no Cantor Cristão. Se eu não estou enganado, é o número 132, Ebenezer, mas a letra é praticamente a mesma, muda uma coisa ou outra. Vamos cantar então 17 do HCC, Fonte és tu de toda a bênção. Bem, meus queridos irmãos, vamos para os nossos avisos de praxe. Os irmãos estão cientes, mas, como eu sempre digo para vocês, sempre acontece de pessoas estarem assistindo as nossas transmissões, seja as transmissões gravadas, podem assistir depois, ou podem assistir ao vivo, podem passar e começar a assistir na hora dos avisos. Então, é importante nós sempre repetirmos os horários dos nossos cultos, então, ou das nossas transmissões, porque por enquanto os irmãos sabem, os cultos ainda estão suspensos, mesmo tendo a permissão do governo do estado. Nós entendemos que é o momento de ficarmos fechados. Infelizmente, a saúde do nosso estado está em colapso. Até digo para vocês, muitos irmãos de muitas igrejas estão infectados. Hoje mesmo o pastor Cláudio estava falando de uma pessoa lá da sua igreja, uma família que estão passando pela situação difícil do Covid. Então, eu sei que muitos irmãos têm trabalhado, têm saído de suas casas, mas na questão da igreja, depois que nós sairmos da bandeira preta, nós retornaremos aos nossos cultos presenciais. Por enquanto, os cultos presenciais estão suspensos, mas como vocês sabem, começando neste domingo, ou retornando neste domingo, temos a escola dominical. Já temos o nosso culto às 9 horas da manhã, e às 18 horas o nosso culto vespertino, como estamos fazendo hoje o nosso culto de oração, o qual eu também incentivo a todos vocês a poderem colocar os seus pedidos de oração aí nos comentários, se porventura você não colocou os seus pedidos de oração em nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Vamos então para o nosso último hino, vamos cantar ainda do HCC, 275, Perdoa-me, Senhor. É o nosso último hino dessa noite, depois nós vamos fazer um período de reflexão na Palavra de Deus. 275 do HCC, Perdoa-me, Senhor.
Muito bem, meus queridos irmãos, vou colocar aqui a tela, então, inteira. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nos assistem. Lendo aqui os comentários, vi que a dona Elisa dona Elisa Nascimento, lá de Presidente Venceslau, está nos assistindo. Muito obrigado pela audiência da senhora em nosso culto, nossa transmissão. Presidente Venceslau fica lá no oeste de São Paulo, perto de Oswaldo Cruz, da igreja do meu querido amigo pastor Yuri. Então, um abraço aí para a senhora. Espero que aí não esteja tão quente como aqui no Rio Grande do Sul. Os irmãos sabem. Até peço desculpas se às vezes sai algum barulhinho no microfone aí. O ventilador está aqui do lado e sem ventilador ou pelo menos ar-condicionado é bem complicado de aguentar todo esse abafamento que está aqui em Porto Alegre. Mas de qualquer forma, meus irmãos, vão fazendo os seus pedidos de oração. No final eu lerei os pedidos que foram feitos, também orarei no geral por todos. Orem também, já aproveito e já peço, orem pelo meu irmão, minha cunhada, estão com Covid, graças a Deus sintomas leves. Ele estava dizendo para mim que estava sem paladar e disse que comeu um chocolate e tinha gosto de nada, né? Veja só que situação difícil, mas de qualquer forma vamos depois lembrar essas pessoas em oração e aí depois no final nós leremos todos e oraremos, tá certo? Quero convidar a todos vocês que abram as suas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 26, versículos de 9 a 23. Já lhes adianto que sim, eu colocarei os versículos na tela, porém, neste início, como é um texto maior, eu não colocarei, tá bom? Então nós vamos ler todos os versículos aqui do capítulo 26, versículos 9 até 23, do capítulo 26 de Atos. Só estou olhando o microfone aqui, vendo se está tudo certinho. Bom, espero que esteja tudo certinho, beleza? Vamos lá então, meus irmãos, vamos ler Atos capítulo 26, versículos de 9 até o versículo 23. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, deixa eu me arrumar aqui, vamos lá. Versículo de número 9. A palavra de Deus vai dizer: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus,
permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Oremos então. Pai Santo, Deus de misericórdia, queremos render graças ao Senhor por tanto amor derramado por nós e principalmente pelo amor do Senhor derramado pelo seu servo, o apóstolo Paulo. Damos graças, ó Deus, pelo exemplo de vida que este homem foi, por ser tão grandemente usado pelo Senhor no início da igreja primitiva. Agradecemos porque através deste exemplo, ó Deus, nós podemos ver a extensão da graça do Senhor, como o Senhor é gracioso para com todos nós. Fala aos nossos corações, que nós entendamos a importância de vivermos uma vida digna do Senhor. Agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje, além da companhia da minha garrafa, que vocês já conhecem, estou na companhia do meu lenço, porque vocês sabem que está bem quente, tá bom? Então, algumas vezes eu vou olhar o fonezinho aqui, porque eu penso que se ele estiver virado aqui para o ventilador, pelo menos não vai ficar fazendo barulho aí para vocês ouvirem, tá certo? A dona Roselaine diz que está sem som, eu acho que é isso. Bom, se porventura tiver sem som, meus irmãos, vocês me avisem aí. Pelo menos para mim aqui na transmissão, no meu programa, está parecendo que está tudo normalzinho, tá certo? Meus queridos, então hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Nas últimas quartas-feiras nós temos falado sobre personagens bíblicos, temos falado sobre a importância de viver uma vida para o Senhor. Meus amados irmãos, como que nós podemos viver em um mundo tão difícil, em um mundo tão problemático como é o mundo da atualidade? Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte: a palavra de Deus demonstra para cada um de nós como nós podemos viver para Cristo, como nós podemos servir ao Senhor. E os personagens bíblicos nos mostram como, mesmo em meio a dificuldades, nós temos o privilégio ainda de, com a ajuda de Deus, vencer esses desafios e servir fielmente ao nosso Deus. Nós já vimos nas últimas semanas 3 exemplos. Falamos sobre o endemoniado Gerazeno, lá em Lucas capítulo 8, versículos 26 a 39. Falamos sobre Zaqueu, em Lucas 19, versículos de 1 a 10. E na semana passada falamos sobre Maria Madalena. E nós usamos vários textos, mas o texto base foi Marcos capítulo 16, versículo de número 9. Meus queridos, hoje nós vamos falar então sobre alguém que talvez para o Novo Testamento é como Moisés foi para o Antigo Testamento. Paulo é para o Novo Testamento o que Moisés foi para o Antigo Testamento. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e sempre foi citado por conta da lei. Bom, o apóstolo Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento e tem uma importância primordial, não só escrevendo os livros, sendo direcionado por Deus, mas também o exemplo que ele deu para os irmãos da igreja primitiva, como também para cada um de nós. Então nós podemos dizer que ele é um dos personagens mais emblemáticos de toda a palavra de Deus. E por que nós lemos então o capítulo 26 de Atos? Bom, aqui o apóstolo Paulo está testemunhando e falando acerca da sua conversão. Ele fala sobre tanto o início de sua vida como o motivo pelo qual Deus o chamou para o ministério. Jesus Cristo o comissionou para o ministério. Mas antes, meus irmãos, é importante destacar que o apóstolo Paulo, ou a história do apóstolo Paulo, é uma história de redenção. Não só redenção em Cristo, como o testemunho daquele que antes era alguém que perseguia e dava o seu consentimento para que os cristãos fossem mortos, mas também
A vida do apóstolo Paulo é um testemunho da graça salvadora de Jesus Cristo, ou seja, não importa quem, não importa como, o Senhor Jesus Cristo quer salvar todas as pessoas. Não importa aquilo que você fez, não importa quem você já foi, quem você é, a graça de Cristo alcança todas as pessoas. Então, meus queridos irmãos, é muito importante nós entendermos que o exemplo do apóstolo Paulo, sim, é um exemplo grandioso da graça de Deus. Então, meus queridos, o início da vida do apóstolo Paulo é marcado pelo seu zelo religioso, além da perseguição implacável contra a igreja primitiva. Mas antes, alguns estudiosos dizem que o apóstolo Paulo nasceu entre 1 e 5 depois de Cristo. Só para você saber, meus irmãos, Jesus não nasceu no ano 0, tá? Jesus nasceu aproximadamente no ano 3 antes de Cristo. Então houve lá uma pequena situação onde os anos teve alguma dificuldade ali. Então o apóstolo Paulo, ele nasceu um pouco depois de Cristo, e alguns estudiosos dão conta que Paulo tinha aproximadamente 20 a 23 anos quando Jesus foi crucificado. Paulo mesmo diz, não somente aqui no capítulo 26, mas em outras partes, o apóstolo Paulo fala sobre como era a sua vida antes de conhecer a Cristo. Eu vou colocar aqui alguns versículos para vocês, porque eu tenho vários versículos para ler hoje. Eu vou tentar aqui me ajudar. Bom, aqui eu vou ler os versículos na tela mesmo, mais fácil, porque eu estou usando outra versão em alguns dos versículos. Então, vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui. Bom, muito bem. Então, olha só, vamos, cadê? Aqui, o instrumento que eu uso para passar os slides. Então, olha só, Atos capítulo 22, versículo 3 vai dizer o seguinte: eu sou judeu, Paulo dizendo, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Também ele conta um pouco da sua história aos filipenses, em Filipenses capítulo capítulo 3, versículos 4 a 6, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, isso na versão NVT. Ainda que se outros pensassem ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Então, o que nós podemos ver é que o apóstolo Paulo era um homem religioso ao extremo, e para os judeus de nascimento, eles todos eram instruídos segundo a lei. Gamaliel era um grande estudioso da época e Paulo teve o privilégio de ser instruído aos seus pés, e assim nós podemos entender, como ele bem mesmo disse. Paulo, ele era um aspirante à sinagoga. Se porventura você não sabe o que é os membros ali da sinagoga, ele agia em favor, Paulo agia em favor do interesse desta, que era uma corte judaica, composta por 71 membros que governavam a vida e a religião judaica. Então, quando ele fala sobre agir em relação ao mando do sumo sacerdote ou das pessoas do sinédrio, ele estava assim, sendo aspirante a estar como um dos membros futuros. Então, era como uma espécie de advogado que cumpria com as ordens daquele grupo de homens. Como homem zeloso de sua fé, ele seguiu pelo caminho do extremismo religioso. Assim como nós vamos ler os versículos aqui, deixe-me colocar para vocês. Aqui em Atos capítulo 8, versículo 3, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. E é muito importante cada um de vocês entender o seguinte:
os judeus eram adeptos do judaísmo, muitos eram fariseus, o próprio apóstolo Paulo era fariseu, era, vamos dizer assim, a parte do judaísmo que era mais forte naquela época. E o grande problema é que ele, Paulo e os demais achavam que o cristianismo era uma seita e como zelo por Deus, eles queriam destruir o cristianismo. E aqui no capítulo 8, versículo 3, o apóstolo Paulo já deixa claro isso, que ele estava então levando as pessoas para a prisão. Ainda no capítulo 9, versículos 1 e 2, Paulo diz o seguinte, ou o Lucas diz o seguinte: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiro a Jerusalém. Um parênteses aqui. Os seguidores de Cristo na época de Paulo eram chamados de o caminho. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que ele era o caminho. Então, as pessoas, antes de chamarem os cristãos de cristãos, como é relatado no capítulo 11, chamavam os seguidores de Cristo de seguidores do caminho. Ainda, meus irmãos, no capítulo 22, versículos 4 a 5, o apóstolo Paulo conta mais um pouco sobre o seu zelo pela lei. Diz, versículos 4 e 5 do capítulo 22. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres, lançando-os na cadeia. E disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Então, meus amados irmãos, notem que esse extremismo religioso do apóstolo Paulo era tal que realmente ele cumpria com as ordens dos seus superiores. E por acharem que os irmãos da igreja primitiva eram membros de uma seita, por conta do seu zelo por Deus, o apóstolo Paulo, então, cumpria com essas situações, levando os cristãos presos e algumas vezes até mesmo consentindo na morte dessas pessoas. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Porém, meus amados irmãos, o que nós temos tratado nessas semanas é o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, houve transformação. E toda a sua vida foi transformada. Toda a sua vida foi diferente dali então, e isso foi notório a todas as pessoas. Vamos ler, e eu vou convidar você, porque é uma parte um pouco extensa, vamos para Atos capítulo 9, nós vamos ler aqui juntos, eu vou ler na minha Bíblia e você lê na sua. Vamos para Atos capítulo de número 9, vamos ler versículos 3 a 5 e versículos 15 a 22. Vamos lá para Atos, capítulo de número 9, versículos 3 a 5 e depois versículos de 15 a 22. A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. E agora versículo de número 15, porque aqui nós temos, você pode ler depois, a continuação desse encontro de Paulo com Cristo, a visão de Cristo. Agora veja no versículo de número 15, já Paulo estando com Ananias. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo.
E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, notem como foi uma transformação, podemos dizer assim, da água para o vinho. Uma transformação de 180 graus. Paulo era uma pessoa que antes perseguia a igreja e após o seu encontro com Cristo, ele virou um pregador do evangelho. É muito interessante que nos versículos que nós não lemos, e vocês podem ler, Ananias, quando dito pelo Senhor, o próprio Senhor dizendo para Ananias que Paulo iria chegar, ele ficou com medo, porque a fama de Paulo era grande. E ainda assim ele cumpriu com a vontade de Deus. E aqui nos versículos, eu acho interessantíssimo como é dito aqui no versículo 21, aqueles que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui não veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Então, meus amados, com licença, nós notamos que realmente uma pessoa, quando recebe Jesus Cristo como seu Salvador, ela é transformada. Ninguém fica como era antes. Nós não podemos, de maneira alguma, dizer que servimos ao Senhor e continuamos numa vida de pecados, tendo os mesmos gostos, fazendo as mesmas coisas, de maneira alguma. Porque a partir do momento que Paulo entregou a sua vida a Cristo, o Espírito Santo habitou em seu coração. Ele foi uma pessoa diferente e começou a pregar o Evangelho, mesmo não sabendo todas as coisas. Jesus tinha dito que ele sofreria, que ele pregaria para os gentios, compareceria perante reis, e ele foi obediente à visão. Mais para frente nós vamos ver algumas palavras do apóstolo Paulo sobre os perrengues que ele passou no seu serviço ao Senhor. Então, o seu ministério começou praticamente aqui no final do capítulo 9, e no capítulo 11, versículos 25 e 26, Barnabé encontrou com Paulo e eles foram para Antioquia, veja comigo. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Meus amados, nós vemos que Paulo, ele começou o seu ministério quando Barnabé foi o buscar em Tarso e posteriormente eles foram para Antioquia. No capítulo 13 de Atos, a comissão do apóstolo Paulo, ele começou as suas viagens missionárias e ele foi um grande homem de Deus. Como eu disse no início, 13 dos 27 livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo, e há pessoas que creem que o livro de Hebreus também foi escrito pelo apóstolo Paulo, justamente por conta da escrita do modo da escrita ser parecido com as epístolas paulinas, mas nós não temos certeza, não vamos conjecturar. De qualquer forma, ele foi um grande homem de Deus. Boa parte também do livro de Atos trata sobre as peripécias de Paulo em pregar o evangelho. Ele foi preso injustamente, mas ainda assim o Senhor estava usando a sua vida. Vamos ver agora aqui em 2 Coríntios capítulo 11, veja, meus irmãos, qual foi o preço que Paulo pagou para anunciar o evangelho de Cristo. Vamos começar com o versículo 23b de 2 Coríntios capítulo 11. Trabalhei com mais dedicação,
Fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e, em várias ocasiões, enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Porém, note, meus irmãos, mesmo que todas essas coisas aconteceram com o apóstolo Paulo, veja quais foram as suas palavras aos filipenses. Nós já lemos esta parte, e eu não lerei, mas estou apenas colocando para vocês entenderem o contexto, quando o apóstolo Paulo diz o que ele era antes de conhecer a Cristo. Agora veja, no prosseguir das suas palavras aos filipenses, o que ele diz, versículo 7 em diante. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. E nele ser encontrado, não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Bom, se você tem acompanhado os nossos estudos em Gálatas, você vê que Paulo está repetindo, está ensinando aos filipenses aquilo que ele já ensinou aos romanos, já ensinou aos gálatas. E, meus amados irmãos, eu posso dizer para vocês o seguinte. Às vezes, alguns crentes pensam que é penoso demais servir a Cristo. É muito difícil ter que ler a Bíblia, é muito difícil ter que falar de Cristo, é muito difícil ter que ir à igreja, é muito difícil ter uma vida de oração. Mas vocês já pararam para pensar que nós, pastores, nós não estamos no ministério porque, não tem nada para fazer, eu acho que eu vou ser pastor. Eu acho que eu não sei fazer nada, eu vou ser pastor. Não, de maneira alguma. O ministério, para estar no ministério, deve ser chamado. Alguém que não é chamado não pode estar no ministério, porque nós sabemos que quem nos fortalece é Cristo. Eu conheço muitos pastores que deixaram empregos onde estavam ganhando muito dinheiro. Teriam vidas hoje que seriam confortáveis, poderiam ter vários carros na garagem, morar em casas muito grandes, mas Deus os chamou e eles largaram todas as coisas por amor de Cristo. O apóstolo Paulo deixou claro que toda aquela vida que aos olhos dos judeus, todo aquele currículo que ele fala aqui em Filipenses, nos primeiros versículos, sobre ser fariseu, sobre ser zeloso da lei, como nós vimos, as pessoas conheciam quem era o apóstolo Paulo, mas ele deixou todo esse aspecto de grandiosidade pelos judeus em prol de Cristo. E muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos abandonar a televisão para poder ler a palavra de Deus. Não conseguimos abandonar o celular. Não conseguimos semear uma vida de oração. Não conseguimos ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Pessoas muitas vezes dizem, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. Meus irmãos, o preço da nossa redenção
foi um preço de sangue. Jesus deu a sua vida para nos salvar. E nós que nos chamamos de cristãos, seguidores de Cristo, muitas vezes não temos tido o tempo, não temos dado o valor que ele merece. Muitas são as pessoas que estão morrendo. Dia após dia, o nosso país está batendo o recorde de pessoas que estão morrendo. E muitos deles são cristãos, mas a maioria não tem Cristo como seu Salvador. Meus irmãos, a pandemia está aí. Deus está permitindo que passemos por isso também para provar os fiéis. Vocês se lembram que eu tenho sempre orado por todos nós para que Deus nos dê provação. Meus irmãos, um bom marinheiro não se faz com mares calmos. Marinheiros bons se fazem com tempestades, com situações aonde o mar está revoltoso. Não se faz um bom marinheiro em mares calmos. Nós só seremos bons servos se formos provados, se formos realmente, muitas vezes, lapidados. E ser lapidados não é fácil. Os irmãos estão acompanhando no nosso grupo pessoas que têm passado por situações difíceis, familiares com Covid, pessoas que estão com doenças mortais, muitos que estão com falta de recursos por conta da pandemia. Meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, mas ainda assim, Ele quer usar as nossas vidas. Porém, como é que nós poderemos ser usados se não houver disposição de nossa parte? Talvez aí, no conforto do seu lar, no seu sofá, na sua cadeira, aonde quer que você esteja, você vai dizer assim: pastor, eu quero ser usado por Deus. Meu irmão, se você quer ser usado por Deus, que as suas atitudes, elas corroborem com as suas palavras. Porque não adianta dizer, eu amo a Deus, e não demonstro isso com a minha vida. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não busco a santificação, se eu não busco estar mais perto de Cristo, se eu não busco ter comunhão para com Deus. Meus queridos, nossas atitudes devem andar junto com as nossas palavras. E Paulo demonstrou isso. Nós lemos lá em 2 Coríntios todas as coisas que aconteceram com ele e, no entanto, ele deixou claro que a sua vida está à disposição do serviço do Senhor. O maior privilégio da sua vida era conhecer Cristo. Será, meus amados irmãos, que esse tem sido também o nosso maior privilégio? Você já parou para pensar na sua eternidade? Meus irmãos, se porventura algum de nós formos acometidos deste mal que é o Covid e desses sintomas terríveis, eu vi os números, 60% das pessoas que vão para a UTI não voltam mais para suas casas, elas morrem. Se algum dia nós viermos a morrer por Covid ou por qualquer outra coisa, se nós estamos seguros de Cristo, se nós estamos seguros da nossa fé em Cristo, a morte é uma entrada para a eternidade. Nós estaremos com Cristo, o encontraremos, nós o veremos assim como Ele é. Meus amados irmãos, a eternidade é algo que os nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não temos ideia de como vai ser maravilhoso a eternidade, mas eu deixo claro para você, se você não ama a sua igreja, se você não ama os seus irmãos em Cristo, talvez você nem salvo seja, porque na eternidade nós estaremos em comunhão uns com os outros. Nós estaremos em comunhão constante com o nosso Senhor, ouvindo sim a sua palavra, não só vendo todas as coisas, mas nós estaremos em comunhão uns com os outros. Duas lições para concluir essa noite. Duas lições principais
nós podemos aprender com a vida do apóstolo Paulo. Os irmãos sabem, nós temos feito esse tempo às quartas-feiras como um estudo devocional. Então nós não temos nos adentrado tanto em situações da vida dos nossos personagens, mas não podemos falar do apóstolo Paulo sem falar de todas essas questões. Mas duas coisas principais nós precisamos aprender com a vida do apóstolo Paulo. Primeira lição: Deus salva qualquer pessoa. Não importa se já matou, não importa se já roubou, não importa todas as situações que fez. Deus pode salvar a qualquer pessoa. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mesmo sabendo que nem todos serão salvos. Pelo contrário, a maioria esmagadora vai para o inferno. O grande problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus. Aquele mendigo que muitas vezes fica perto do seu trabalho ou fica no caminho da sua escola ou no caminho do trabalho, mesmo ele sendo uma pessoa de higiene duvidosa, mesmo sendo uma pessoa que às vezes pode te incomodar pelo cheiro ou pela situação que ele se encontra, muitas vezes bêbado, é uma pessoa que precisa de Cristo. O motorista do ônibus que você entra ou que nós entramos, o cobrador, as pessoas que vão para o trabalho, os nossos amigos do trabalho, os amigos da escola, os professores, os nossos parentes, todos eles são pessoas que precisam de Cristo. Não importa se você gosta daquela pessoa, se ela te faz bem ou faz mal, Jesus pode salvar a qualquer pessoa. Paulo, ele perseguia a igreja. Paulo, ele estava junto quando Estevão foi assassinado. Ele consentiu na morte de Estevão. Mas ainda assim, a graça de Cristo o alcançou. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que aquela pessoa que você tem dificuldades de falar de Cristo, ele pode ser um grande homem de Deus. Pode ser uma grande mulher de Deus. E muitas vezes nós estamos sendo instrumento para o mal, em vez de sermos instrumento para o bem. A segunda lição que nós podemos aprender é que qualquer pessoa, você que me assiste, não importa a sua idade, preste bem atenção, qualquer pessoa pode ser grandemente usada pelo Senhor se decidir viver uma vida de renúncia pessoal em prol de Cristo. Não importa se você é magro, se você é gordo, se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, se você é gaúcho, se você é paulista, se você é novo, se você é idoso, se você tem problema de saúde, se você não tem problema de saúde, não importa. Paulo, quando teve o espinho na carne, ele disse: a tua graça, ou na verdade Deus disse para ele: a minha graça te basta. Ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meu irmão, a sua debilidade, a sua dificuldade, Deus quer usar para a sua glória. É Ele quem permite. É Deus quem permite as doenças, é Deus quem tira, é Deus quem permite todas as situações que nós passamos. Mas Ele permite para sua glória. Meus amados, olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Atos capítulo 28, versículos 30 e 31. Paulo estava preso e olha o que aconteceu. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus com toda ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Paulo estava preso, meus irmãos. Ele estava preso, não podia sair da sua casa. Mas, no entanto, ele aproveitava a oportunidade para poder pregar o Evangelho. E quando você lê o livro de Atos, você sabe que aonde quer que ele estava, seja na prisão com Silas, lá no capítulo 16, quanto de frente de um rei, como no capítulo 26,
Ele estava pregando o evangelho. E note qual é o sentimento do apóstolo Paulo. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Às vezes nós achamos que a nossa vida é preciosa demais a ponto de não anunciarmos o evangelho. Meus irmãos, nunca foi tão fácil pregar o evangelho. Eu já incentivei vocês e continuo incentivando. Use as suas redes sociais para o bem. Coloque versículos, coloque passagens que falem do amor de Cristo. Se você tem oportunidade de falar pelo WhatsApp, coloque lá no status do WhatsApp, coloque aí no status do Facebook, no Instagram. Use as redes sociais para falar do amor de Cristo. Mas se você tiver oportunidade de receber alguém na sua casa para fazer um serviço, dê um folheto para essa pessoa. Quando você vai no mercado, dá um folheto para aquela pessoa. Se você tem que trabalhar mesmo nessa pandemia terrível, dê um folheto para as pessoas que você tem a oportunidade. Use as situações que você tem passado para a glória de Deus. Se nós somos quem somos, meus irmãos amados, se nós temos o que temos, é para a glória de Deus. Todas as coisas estão debaixo do poder e da soberania do Senhor. E se nós cremos, não existe impedimento para que nós sirvamos a Cristo. O que nos impede de servir ao Senhor é nossa própria falta de vontade. Então, as duas lições principais. Deus pode salvar qualquer pessoa. E qualquer salvo em Cristo, pode ser grandemente usado pelo Senhor se decidir viver uma vida de renúncia pessoal em prol de Cristo. Em vez de ficar assistindo a novelinha vossa de cada dia, vai ler a sua Bíblia. Em vez de assistir, eu vou ler Gênesis. Pega a tua Bíblia e lê o livro de Gênesis, meu irmão, minha irmã. Eu garanto para você que você vai ser ludibriado achando que todas aquelas histórias de romance e tudo mais, aquilo lá é bíblico. Não é. Não é. Pode ter traços bíblicos, mas nada substitui a palavra de Deus. Absolutamente nada substitui a palavra de Deus. Então, meu amado irmão, precisamos renunciar a nós mesmos. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Renunciou todas as coisas que ele era no passado para poder ganhar a Cristo. O que nos impede, meus amados, de viver uma vida em prol do Senhor? Se você ama a Cristo, se você já entregou a sua vida a Cristo, você nunca pode retroceder. Não pode ser quem você era, porque quem habita em nós é o Espírito Santo. E nós não podemos, de maneira alguma, ser pessoas que sentem prazer em estar longe de Cristo, em viver uma vida de pecados. Não sejamos esses. Mas que possamos ver cada uma dessas pessoas, cada um desses exemplos de pessoas que viveram a sua vida em prol de Jesus. E que possamos ser estes. Que em 2021 nós sejamos os instrumentos de Deus para a expansão do Evangelho em Porto Alegre, em São Paulo, em Santa Catarina, em todo o Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, que Deus use as nossas vidas. Coloque-se diante do Senhor. Renuncie televisão, celular, qualquer que seja, qualquer bem material que te prenda. Renuncie para poder servir a Jesus Cristo de todo o coração. Vamos orar, meus amados irmãos? Oremos. Pai de amor, Deus de misericórdia, mais uma vez diante do Senhor eu clamo que possamos enxergar na vida desses homens e mulheres de Deus exemplos que realmente incentivem os nossos corações a renunciarmos tudo aquilo que esse mundo tem nos oferecido. Satanás, ó Deus, bem como a nossa carne, militam contra as coisas do Senhor. E muitas vezes nós temos dado cada vez menos espaço para Ti, ó Deus. Não sentimos prazer no tempo de leitura bíblica, não sentimos prazer no tempo de falar com o Senhor. Quando a Sua palavra é lida ou quando nós oramos ao Senhor.
Lamentavelmente, nós estamos vivendo num momento de incredulidade dos cristãos, quando na verdade nós deveríamos demonstrar o nosso amor pelo Senhor, demonstrar o poder transformador do Evangelho. E nós podemos, ó Deus, assim como o apóstolo Paulo foi usado pelo Senhor, nós também podemos ser. Precisamos de disposição, precisamos, ó Deus, enxergar tudo aquilo que tem nos afastado de Ti e pagar o preço da fidelidade que muitas pessoas não têm vontade de fazer. Ajuda-nos, ó Deus, a sair dessa letargia onde nós nos encontramos, a sair desse marasmo que nossas vidas muitas vezes se encontram e que possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Como o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto nós estivermos aqui, ó Deus, que nossa vida seja em prol de Cristo. É o que nós oramos, é o nosso desejo, nossa oração. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meu amado, minha amada, se você ainda não leu a sua Bíblia, quando terminar esse tempo, essa noite, em vez de assistir televisão, em vez de pegar o celular e ver lá os stories, né, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, vai ler sua Bíblia. Aí você fala, pastor, eu não jantei ainda. Sabe o que você faz? Baixa aquele aplicativo da Bíblia, enquanto você vai fazer na janta ali, deixa você ouvindo os capítulos bíblicos, mas não vai dormir sem esse encontro com Deus, sem ouvir a voz do Senhor. Ajoelhe ao lado de sua cama, até mesmo com a sua esposa, com o seu marido. Ore ao Senhor, clame ao Senhor por misericórdia. Nossas famílias estão sendo cada vez mais bombardeadas com todas essas questões de homossexualismo, o pecado, meus irmãos. Nossas famílias estão sendo bombardeadas e muitas vezes maridos e esposas estão em conflito entre si, quando na verdade deveriam estar unidos. É aquela máxima, meus irmãos, duas pessoas, quanto mais perto de Deus estiverem, mais perto de Cristo, ou mais perto um do outro estarão. Os problemas que nós temos em nossas famílias é por falta de Cristo. Então, ao findar esta noite, pegue sua Bíblia, não use desculpa. Nada é mais importante do que o seu encontro com Deus, tá certo? Meus amados, vamos então para os nossos pedidos de oração. Eu vou pegar aqui os pedidos de oração que vocês fizeram. Eu vou entrar aqui no WhatsApp. Enquanto isso, eu quero pedir oração a vocês. Como eu disse, eu tenho pessoas da minha família, meu irmão, minha cunhada. Os pais da minha cunhada estão com Covid, graças a Deus, são sintomas leves. Então eu peço as suas orações por cada um deles. Vamos lá então, meus amados irmãos. Vamos para os pedidos de oração. Começando com o pastor Daniel Lima. Ele pede pela saúde da irmã Luciana, por sabedoria quanto à continuidade do tratamento. A Victória pede pela saúde e salvação dos seus familiares e pela sua vizinha que está internada no hospital com Covid. O nome dela é Cirlei. A dona Silvia pede pela saúde da Luciana. Ela agradece pela recuperação do Maicon e por sabedoria para Raquel nas decisões que tem que tomar na empresa, pelo cuidado de Deus por todos nós e que a vacina possa amenizar vários casos de Covid. A dona Eida pede oração por sua família e dona Angelita pede pela continuidade do tratamento do Paulo no Hospital de Clínicas e também por sabedoria para tomar decisões, pela salvação de Samuel, Natiele e Laureci, sua mãe. Ela também pede oração por sua saúde, pois tem crises de fibromialgia. A dona Paula pede pela salvação de todos os infectados pelo Covid, pelo seu sogro Miguel Dario Gonçalves e pelo tratamento da Luciana. A dona Janete pede pela recuperação do seu filho Daniel, que não consegue se alimentar bem e sente muitas dores. A Tamires pede por fortalecimento espiritual, sua saúde e também da sua família.
O irmão Ayrton pede pela saúde das famílias e sabedoria profissional. A Jace pede pela saúde de todos e que as pessoas se cuidem pela sua família. Agradecimento a Deus pelo seu amor e cuidado diário, pelo seu sobrinho Alexandre, que está indo morar em Santa Maria, e também por estudo. Vamos ver, o pastor Daniel, ele colocou mais um pedido aqui pela saúde e salvação dos tios da Lu, Núbia, Hernani e Inês, que estão com Covid-19. A irmã Leila pede por sua saúde e também do Flavinho, por seu pai Horácio e pela sua irmã Miriam, pela vida dos seus filhos, também pelo senhor Celso e Dona Maria, e agradece pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas. E, finalmente, Dona Gessi pede pela salvação dos seus filhos Jorge e Rodrigo, saúde deles, dela, da Luísa, harmonia familiar, equilíbrio financeiro e cuidado e proteção de Deus conosco. Agora os pedidos aqui no Facebook. Só um minutinho, irmãos. Alguma coisa está me incomodando aqui. Vamos lá. Pedidos no Facebook. Vamos ver aqui. Vários irmãos dando boa noite. Boa noite. Vamos ver aqui. A dona Judite pede oração por gratidão e pela saúde da humanidade. Emanuel pede oração pela salvação do seu primo André, pela saúde e salvação da sua prima Aline, pela recuperação do seu primo Bruno e da sua tia Suzana, que estão com Covid-19. E salvação, também pede salvação por eles, pela sua vida, do seu pai, da sua mãe e das suas irmãs, crescimento espiritual de todos nós. Dona Judite pede oração por salvação dos seus familiares e amigos. A Tatiana pede oração pela sua família, por essas pessoas que estão... Perdão, vou começar de novo que sumiu aqui. Peço oração pela minha família, por essas pessoas que precisam trabalhar e por todos que estão com Covid-19. Que Deus tenha misericórdia de todos. A dona Rosângela peço oração pela saúde do senhor Albino Melo, que pegou Covid e está com os pulmões bem afetados. Ele é pai de uma amiga minha. Ela ainda pede oração pela família de uma amiga dela, Janice, que Deus esteja nos cuidados dessa família. Minha querida esposa pede pela saúde do senhor Telmo, Miguel e pela Tatiana, que estão com Covid-19. O senhor Telmo, ele é tesoureiro do Colégio das Meninas. A Tamara pede oração pela sua saúde e também da sua família e pelo esposo no seu trabalho. Tamara, me corrija se eu estiver errado, eu acho que hoje é aniversário do Marcos. Se for, parabéns. Se não for, Marcos, parabéns quando for seu aniversário, tá? A dona Rosângela pede oração aos irmãos que orem sem cessar todos os dias, pedindo a Deus por sua misericórdia, que os doentes fiquem curados e que ninguém mais seja infectado, que todos nós possamos passar por tudo isso juntos de Deus, no controle de tudo, e que Deus toque no coração das pessoas que venham a se arrepender dos seus pecados e venham a aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Muito bem. Eu creio que são esses os pedidos de oração. Se porventura tiver mais outros pedidos, vocês podem colocar aí nos comentários que depois eu vou ler. Posso orar por eles então, meus irmãos? Vou orar no geral, não vou citá-los. Depois eu colocarei os pedidos aí no mural de oração e vocês podem orar. Oremos então. Mais uma vez, Senhor, em sua presença, queremos lembrar dessas pessoas que fizeram seus pedidos de oração, agradecidos por cada um que coloca os pedidos diante do Senhor, é porque cremos no poder do Senhor em fazer, ó Deus, em cumprir com esses pedidos que temos feito. Oramos pela salvação de pessoas, sabemos que é a vontade do Senhor que todos sejam salvos, que o Senhor use, Senhor Deus, pessoas que possam falar de Cristo a esses que foram citados. Use também as nossas vidas para que as boas novas possam chegar a esses que estão carentes de salvação, ó Deus. Oramos também por saúde, principalmente nos dias atuais, Senhor Deus. Pessoas que estão com Covid, todas essas pessoas citadas. Oramos, ó Deus, por aquela família que o pastor Cláudio citou. Também oro, ó Deus, pela família do meu irmão por parte do seu sogro e sogra. Oramos pela recuperação deles.
Oramos, Pai de amor, pelo trabalho daqueles que estão sem trabalho, que o Senhor supra as necessidades daqueles irmãos, aquelas pessoas que são autônomos. Oramos, Pai, para que essa vacina possa chegar brevemente a toda a população, mas também oramos por conscientização, Senhor Deus. Infelizmente, o vírus tem se alastrado por falta de consciência da própria população. Oramos que o Senhor continue fortalecendo o coração daqueles que estão trabalhando nos hospitais. Sabemos que não tem sido fácil, principalmente pelos nossos queridos irmãos Jorge e Simone. Fortaleça seus corações, proteja suas famílias, ó Deus. E agradecemos ao Senhor, Pai de amor, pelo cuidado sem igual do Senhor por cada um de nós. É o nosso desejo, nossa oração. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Queridos, muito obrigado por todos vocês estarem conosco. Sintam-se abraçados por nós. Abraço digital, né, como eu tenho ouvido. Muito obrigado por estarem conosco. Estejam aí preparados para fazermos a escola dominical na semana que vem. Aliás, no domingo agora, né? Se bem que domingo já é semana que vem. Jovens, 4 horas, famoso 16 horas no sábado, a nossa reunião. Vamos combinar com todos vocês. Homens, 20 horas a nossa reunião pelo Zoom. Se caso você não conseguir, fala comigo que a gente dá um jeito, tá certo? Muito obrigado, então, por todos vocês que estiveram conosco. Vamos ter um hino de encerramento. Deus abençoe a vocês, um bom resto de semana. Na verdade, eu falei bom resto de semana para vocês no domingo, né? Era bom início de semana. Agora sim, bom resto de semana para todos. Que Deus abençoe a todos nós, que aproveitemos as oportunidades de falar de Cristo. Não esquece, pega a sua Bíblia e vai ler, se ainda não leu, ou vai orar, tá certo? Que Deus abençoe a cada um de nós. Um grande abraço, meus irmãos. Com Jesus Cristo, ver seu rosto que será, contemplar em pleno gozo quem morreu pra me salvar, face a face de vê-lo muito além do céu. Face a face em sua glória, hei de ver o meu Jesus. Através do véu escuro, hoje posso lhe mirar, mas virá o dia quando sua glória mostrará, face a face de vê-lo muito além do céu azul, face a face em sua glória, hei de ver o meu Jesus. Face a face, que alegria para ver e conhecer, encarar com quem remiu-me e no seu amor viver. Face a face de vê-lo muito além do céu azul, face a face em sua glória, em sua glória. Hei de ver o meu Jesus.